Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa live de hoje. E hoje a gente vai falar sobre a aula 3, vamos tirar dúvidas da aula 3, tá bom? Vamos conversar sobre isso. Hoje foi a última aula do nosso evento, Desvendando o Butter Cream na cozinha da sua casa. E segunda-feira eu vou abrir as inscrições para o curso, tá bom? Então, coloca aí para mim um boa noite, coloca se você já viu a aula 3. Se você gostou, como é que você viu lá? Hoje teve decoração de bolo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre decoração, sobre montagem. E semana que vem, na segunda-feira, a gente abre as inscrições para o curso, tá bom? Boa noite! Boa noite, gente. Deixa eu só ver aqui se entrou no Face. Entrou. Então, gente, hoje foi a última aula do curso Desvendando o Butter Cream na cozinha da sua casa. Teve decoração de bolo, teve montagem, falei pra caramba sobre estrutura de bolo, falei muitas dicas, dei muitas dicas lá pra quem tem medo do bolo desabar. Você tem que ver essa aula porque eu coloquei tudo lá certinho pra você, como é que monta o bolo, quanto tempo tem que deixar na geladeira, tem apostila, quem recebeu a apostila tem que ver a senha lá no vídeo, tá? Você só consegue abrir a apostila com a senha que tá lá no vídeo, tá bom? Coloca aí nos comentários pra mim boa noite se você tá me ouvindo bem, se tá tudo bem com a nossa transmissão, pra gente poder começar a falar um pouquinho. Quem tiver dúvida, é só mandar aqui nos comentários, que eu vou ler todos os comentários, vou tirar as dúvidas da aula 3 e tô assim numa ansiedade tremenda para segunda-feira. Hoje a gente abriu também o grupo VIP, tá bom? O grupo VIP é para quem está interessado em receber o link da aula antes de todo mundo, porque a gente teve mais de 3.000 inscrições no nosso evento e a gente não vai ter estudo de vaga, com certeza, né? Então, se você tem interesse em participar da próxima turma, você tem que entrar, você tem que estar no grupo VIP, porque o grupo VIP vai receber o link para comprar antes, tá? Todas as informações do curso você vai saber na segunda-feira, preço, tudo que tem no curso. 7 horas da manhã a gente vai liberar o vídeo para você ver tudo que tem no curso, todos os módulos, tudo que vai ter lá. Mas já te adianto que é um curso super completo, que é o que vai fazer você realmente se tornar uma especialista, parar de ser caçadora de receita e virar uma especialista em buttercream, bolos com buttercream, tá bom? Se você quer participar do grupo VIP, é só você tem que estar no Telegram, eu mandei o link do grupo VIP, mandei o link do grupo VIP também por e-mail e mandei o link do grupo VIP no WhatsApp. Você tem que estar em um desses 3 lugares, tá? Se você não tiver e quiser participar do grupo VIP, me manda mensagem no direct que eu te mando o link para você entrar no grupo VIP, tá? O grupo VIP vai receber o link para comprar antes de todo mundo, 10 minutos antes, tá bom? Boa noite! Boa noite! Boa noite a todo mundo que tá entrando aí. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente viu na aula 3? Quem assistiu a aula 3, coloca aí nos comentários, por favor. Se não tiver ninguém aqui que tenha assistido a aula 3, hein, vou dar bronca. Mas tudo bem, não sai agora, você dá tempo de assistir até domingo, tá? As 3 aulas vão ficar disponíveis até domingo para você assistir, caso você não tenha assistido ainda as aulas, tá bom? Então, até domingo você pode assistir esse mini curso gratuito que a gente gravou com muito carinho para vocês, de maior trabalho, maior trampo, viu, gente, para gravar isso. E eu fico super feliz que vocês estejam gostando do conteúdo do curso, tá bom? Coloca aí nos comentários se alguém já viu alguma aula das 3, por favor. Na aula 3, então, eu fiz beijos pra Minas. Meu marido voltou de Minas hoje, trouxe doce de leite e queijo de Minas, gente. O João chegou de BH hoje, trouxe doce de leite e queijo. Falei pra ele não comprar doce, ele comprou. Assistiu, que legal, que legal. Fico super feliz. Kátia disse que assistiu, Sabores da Gé disse que assistiu, muito legal. Lá na aula 3, vamos começar então, parar de papo, vamos começar. Na aula 3 eu fiz a montagem do bolo. A montagem do bolo é uma das partes mais importantes quando se fala de estrutura de bolo, né? A montagem do bolo é uma das partes mais importantes quando a gente fala da segurança do bolo. A montagem, ela é muito importante para a segurança do bolo, tem um passo a passo para você seguir que eu mostrei lá no vídeo. Tem a questão da espessura da massa, que você precisa se atentar
na hora de montar um bolo, tá? Tudo isso é baseado no que eu já testei 1 milhão de vezes e sempre o que dá certo pra mim, tá? O que dá certo pra mim eu passo pra vocês. Isso eu não tiro da minha cabeça e falo pra vocês fazerem não, tá, gente? Eu já testei um monte de vezes, já quebrei muita cara pra vocês não precisarem quebrar a cara agora. Então, a espessura da massa é importante. Eu indico que você corte a espessura da massa com 2, 2,5 ou 3 centímetros. Dá pra fazer com menos? Dá. Mas eu não indico. Eu indico que você use 2,5 centímetros ou 3, tá? Espessura da massa. Na hora de montar o bolo, é muito importante que você use uma base rígida, porque quando você monta o seu bolo numa base que seja maleável, quando você vai transportar o bolo se movimenta e isso pode rachar a sua cobertura, pode vazar recheio, você pode ter um problema de estrutura de bolo por causa da base que você monta o bolo. É importante que essa base seja rígida. E aí, Raquel, rígida quanto? Eu indico assim, pegou a base, não conseguiu dobrar, é uma boa base para você montar o bolo. Mas de verdade, as que eu mais gosto são aquelas bem grossas mesmo, de 1 centímetro de espessura, tá? Aquela de MDF bem grossa. 6 milímetros até tudo bem, 3 já acho muito fina, mas ainda é melhor do que aquela de papelão. Envergou, não monte, tá? Não monte bolo em base de papelão que enverga, tá? Todo o custo do produto você vai colocar no preço final para o seu cliente, então você não precisa se preocupar tanto com essa base de MDF. Essa base de MDF eu pago R$5 aqui em São Paulo, R$5, R$6, e eu acho ideal você montar nessa base rígida, tá? Isso é muito, muito importante também para a estrutura do bolo. E aí agora vem aquela coisa meio polêmica, que vocês já sabem, quem me conhece já sabe, já tá muito ciente de que eu não sou aquela pessoa que bota 1 tonelada de recheio no bolo. E quando eu falo que eu não boto muito recheio, eu não tô falando que eu boto pouco, eu tô falando que eu boto a quantidade ideal. Exagero de recheio é um prato cheio para você ter um bolo torto, para você ter um bolo com barriga, para você ter um bolo que pode até desabar, tá? Eu já tive bolo que desabou, meu primeiro bolo desabou e eu sei exatamente o que eu fiz de errado ali naquele bolo. Eu sei exatamente o que eu fiz de errado naquele bolo. Não foi uma coisa só não, foi um monte, tá? Então assim, às vezes eu vejo algumas fotos de bolo desabado, né? Na internet a gente vê muitas coisas assim de foto de bolo que desabou. E eu olho, só de olhar eu vejo, às vezes, muitas vezes, o que tem errado ali. Às vezes, o fato de você colocar muito recheio e não fazer a cinta de contenção é o que o seu bolo precisa para condição de desastre. Cinta de contenção, para quem não sabe, é aquela beirinha que eu faço na beira de cada disco de massa para o recheio não vazar, né? A cinta de contenção mantém o recheio ali dentro, para você não ter problema do seu recheio vazar. Então, assim, além de colocar a quantidade ideal de recheio, e aí eu não tô falando para você botar pouco recheio, eu tô falando para você colocar a quantidade ideal, que é o que cabe dentro da cinta de contenção. Mostrei direitinho lá no nosso evento gratuito para você ver qual a quantidade ideal de recheio que você coloca ali dentro do seu bolo, tá? Além disso, calda, se você botar excesso de calda, o bolo ele funciona como uma esponja, assim, de cozinha, né? Você vai botando água ali, água. Chega um certo momento que começa a vazar. Ela vaza, tá? O bolo, ele não absorve a calda eterna, muita calda. Então, eu gosto de botar a calda sempre com pincel para não exagerar na calda. O que você tem que pensar é se você tiver uma massa de bolo boa, uma receita boa, uma receita já úmida e gostosa, você não precisa exagerar nem na calda nem no recheio. Eu gosto muito de falar isso para vocês. Ao invés de você pensar lá direto no recheio e na calda, você pensa antes, né? O que eu tenho que fazer para eu não ter que colocar tanta calda no meu bolo? Esse bolo tem que ser uma massa legal, uma massa gostosa. Porque aí, até se você não botar nada de calda, ele fica bom também. É porque eu boto só um pouquinho para dar um toque a mais, mas nem precisaria, porque é uma massa muito úmida já. Então, toma cuidado com isso. Massa muito ressecada pode ser duas coisas, né? Eu recebi essa pergunta sobre massa muito ressecada, pode ser duas coisas. Pode ser que uma receita não é boa, e se você tiver uma receita desbalanceada, se você tiver uma receita que não foi criada para ser uma receita mais úmida, esse bolo pode ser seco. Ou se você assou demais, assar o bolo demais, deixa ele ressecado. E aí pode ser isso. Pode ser porque você está deixando tempo demais. Tem que deixar, até furou o palito no meio, saiu sem nada, tá bom, né? Tem que tirar. Você não pode deixar o bolo assar demais, senão ele fica ressecado, tá?
Não, né? Eu não entendi a pergunta, verdade, mas não fica um bolo seco, não? Só do fato do recheio mais de ficar também na geladeira? Sempre que você vai botar um recheio na geladeira, sempre que você vai botar um bolo na geladeira, ele tá protegido, tá? Sempre ele tá protegido. Você sempre tem que cobrir o bolo com plástico filme. Eu sempre monto o bolo no acetato e por cima do acetato vai o plástico filme que não resseca o bolo de jeito nenhum. E depois que você cobrir o bolo com o buttercream ele impermeabiliza o bolo também e protege todo o interior do bolo. Então também não resseca, tá? Bolo sempre tem que estar protegido na geladeira para não ressecar. E bolo não pode assar demais. Se você assar muito seu bolo, ele começa a perder umidade e aí começa a ficar ressecado. Então, assa menos, tá? Se você acha que seu bolo tá ficando ressecado, faz um teste de assar um pouco menos para ver se esse bolo não fica tão ressecado, tá? Em termos de montagem, é super importante. Em termos de estrutura de bolo, tem alguns aspectos que eu acho super importantes na hora de falar de estrutura de bolo. O primeiro, sem dúvida, tá no projeto, né? Quando você pensa num bolo, você tem que escolher uma massa que seja adequada. Eu falei sobre isso com vocês na aula 1. Quando a gente escolhe a massa errada para o nosso bolo, as chances são maiores de dar problema de estrutura. A massa precisa ser forte, precisa ser uma massa forte que aguente um bolo alto, que é esse bolo que a gente está falando aqui, né? Um bolo de 4 camadas de massa e 3 de recheio. Então, o primeiro passo para o seu bolo dar errado, ou melhor, o primeiro passo para o seu bolo dar certo é você escolher a massa certa para o seu tipo de bolo alto. Então, primeiro ponto, escolha a massa certa. Depois, escolha o recheio certo também. Não adianta você escolher uma massa forte e um recheio muito leve. A massa pode amassar esse recheio e vazar para as laterais. Isso também é um problema para o bolo desabar. Depois, tipo de montagem. Existem pelo menos 3 tipos de montagem que eu acho super seguras e que eu ensino no meu curso as 3. No curso gratuito eu mostrei uma das formas de montagem muito seguras que eu gosto de usar. Depois que você monta o bolo de forma segura, sem contar também, obviamente, a quantidade de recheio que você vai colocar, a quantidade de calda que você vai colocar, tudo isso está na forma de montagem, né? E aí, a montagem, usando pouca calda, usando a quantidade de recheio ideal, fazendo cinta de contenção, escolhendo a massa certa, escolhendo o recheio certo, você vai montar dentro do acetato e deixar na geladeira. O bolo precisa de um tempo de geladeira, não dá para ser um bolo alto e ele ficar montado um minuto e você já cobrir. Esse tempo de geladeira é ideal para tudo se assentar, para tudo ficar certinho, retinho, tá? Então eu gosto de 4 horas de geladeira com um bolo montado, mas assim, de 4 a 8, mas eu até deixo 8, sabe? Eu sempre me planejo para deixar o bolo 8 horas montado, depois cubro com o buttercream, que é a cobertura que eu uso, e depois que cobrir com o buttercream, também fica na geladeira 12 horas e não resseca esse tempo todo de geladeira, porque ele 100% do tempo está protegido. Sempre ele está protegido. Você nunca vai deixar um bolo exposto na geladeira, senão ele resseca mesmo, vira uma pedra. Você não vai fazer isso. Então, todo esse passo a passo, você pode ter certeza, você pode confiar em mim, que se você fizer tudo isso que eu estou te falando, você vai ter um bolo seguro para fazer o transporte. Sempre, gente, o transporte é o final. Muita gente pensa assim que o transporte é tudo que há de mais importante para falar da segurança do bolo, e não é. Quando eu comecei a estudar confeitaria, comecei a estudar bolo especificamente, caiu, assim, meu mundo caiu, porque eu falei assim, nossa, eu botava sempre a culpa no transporte quando um bolo desaba, né? A gente sempre fala assim, fez um transporte inadequado. E claro que se você fizer um transporte inadequado, também o seu bolo corre o risco de desabar. Mas o transporte é só a ponta do iceberg. Eu arrisco dizer que se você fizer tudo certo e fizer um transporte mais ou menos, seu bolo não vai desabar. Não é para você fazer isso, mas assim, antes é muito mais importante. Então, se você entregou um bolo para o seu cliente, ele fez um transporte de 20 minutos e o bolo desabou, você pode ter certeza, esse transporte pode ter sido o pior. Mas antes você fez alguma coisinha que o bolo não aguentou 20 minutos, porque 20 minutos é muito pouco tempo, tá? Eu levei um bolo aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu sempre conto isso porque eu fiquei assim chocada, e o bolo chegou lá inteiro, tá? Ele foi no carro, sempre no chão do carro, tá? O bolo sempre tem que ser transportado no chão do carro. Quê? No chão? Nunca vou botar meu bolo no chão. Sim, você vai botar dentro da caixa,
protegido e no chão do carro, é o lugar mais seguro para transportar um bolo. Quem aí já transportou bolo no chão do carro, coloca nos comentários para mim que eu quero saber. E se você tem alguma dúvida também, você pode colocar aqui sobre estrutura de bolo, sobre massa, sobre recheio, você também pode colocar aqui, tá? Por exemplo, tipos de recheio, né? Por exemplo, geleia. Geleia é um tipo de recheio que você não deve usar sozinho. Primeiro porque eu não acho muito gostoso um bolo recheado só com geleia, mas tudo bem, se tiver alguém que gosta, tudo bem. Mas a geleia é muito levinha para você botar ela sozinha. Então sempre que eu vou colocar algum tipo de geleia, eu coloco junto com um recheio mais pesado de leite condensado. Alice perguntou, quando a cidade faz muito calor, qual a sugestão para o buttercream? O buttercream, ele aguenta super bem o calor, porque apesar dele ser um creme de manteiga, ele tem um merengue como base. O merengue leva clara de ovo e açúcar, então primeiro a gente faz um merengue e depois a gente coloca a manteiga para virar buttercream. O açúcar e a clara de ovo dão bastante estrutura para o nosso buttercream, tá? Se for um buttercream de merengue. Se for um buttercream americano, por exemplo, que não tem merengue, que é só manteiga e açúcar, isso pode deixar ele mais sensível ao calor. Mas o buttercream de merengue suíço, que é o que eu ensino no meu curso, que eu amo, que eu sou apaixonada, ele é super resistente ao calor. O que você não pode fazer de jeito nenhum, com nenhuma cobertura, é deixar ele embaixo de sol direto. Deixar o buttercream embaixo de sol direto é ruim e pode acontecer dele dar um problema, começar a derreter. Eu nunca vi, tá? Eu nunca vi bolo com buttercream derreter, mas também eu nunca botei ele embaixo de sol direto, tá? Se tiver calor dentro do ambiente que você tá calor, lá fora tá 40 graus, mas você tá dentro de um ambiente fechado na sombra, ele não cai do bolo, tá? Já fiz um monte de teste aqui e nunca aconteceu do buttercream cair do bolo por causa do calor, nunca aconteceu isso comigo, tá? E lembrando que o buttercream, ele é um creme de manteiga, mas ele tem um merengue como base, que é isso que protege muito o buttercream, tá? Delícias Danês, não perdeu muito não, eu vou deixar essa live salva lá no IGTV também, para depois se quiser assistir, tá bom? Marca de manteiga, a Raquel, será minha xará? Hacknick, o nome no Instagram. Qual a melhor marca de manteiga? Eu gosto muito, né, eu falei também isso na aula 2, sobre marca de manteiga. Ao invés de eu te indicar uma marca de manteiga, por quê? Porque em algumas regiões do Brasil a gente não encontra algumas marcas de manteiga. Então, ao invés de eu te indicar uma marca de manteiga, eu prefiro te explicar e te ensinar como se escolhe manteiga. Manteiga nada mais é do que creme de leite fresco batido. Creme de leite fresco é aquele que fica na geladeira do supermercado na garrafinha, tá? Se você pegar esse creme de leite fresco, porque ele tem um percentual de gordura bem alto, e bater na batedeira em velocidade alta, vai chegar uma hora que a gordura do creme de leite vai separar do soro. A gordura é a manteiga e o soro é o leitelho, tá? Então, manteiga de boa qualidade só tem um ingrediente, creme de leite pasteurizado. Você vai pegar o rótulo da manteiga e olhar. Se tiver somente creme de leite pasteurizado, tem uma chance dessa ser uma boa manteiga para você usar no buttercream. A segunda análise é uma análise de cor. Se for escura, não é tão legal você usar, porque o buttercream, se você quiser ele branco, é melhor que seja mais clarinha a manteiga, mas só por causa disso também. E não é legal também que tenha corante, né, de urucum e tal, porque deixa a manteiga mais escura. E também o cheiro, tem algumas manteigas que tem um cheirinho parecido com queijo, e isso pode passar para o seu buttercream. Então, assim, as marcas principais que eu uso, Batava, Aviação, Paulista, tem a manteiga Qualy agora também, que não é margarina, é manteiga mesmo da Qualy, também é boa. Então, olhou, tem só creme de leite pasteurizado, é uma boa manteiga. Eu sempre uso no buttercream a manteiga sem sal. Mas se você quiser fazer buttercream com manteiga com sal, também dá pra fazer, porque eu prefiro o sabor do buttercream com a manteiga sem sal, tá? Mas você pode escolher a com sal ou sem sal, beleza? A senha do material tá lá no vídeo, você precisa assistir o vídeo e lá no vídeo das aulas, em cada aula tem a senha do material da aula respectiva, tá? Você tem que assistir e colocar a senha lá no material. E a senha sempre em letra maiúscula, todas, e tem a hashtag no início da senha. Tem um símbolo, hashtag, que é aquele jogo da velha, e depois vem a senha toda em letra maiúscula. Tem que botar isso tudo lá para poder abrir o material, beleza?
Kátia, dá pra fazer buttercream com qualquer batedeira. Você consegue fazer o buttercream com a batedeira de mão. Até lá no meu curso eu mostrei fazendo buttercream com a batedeira planetária e a batedeira de mão, tá? Essa batedeira de mão eu paguei R$30. É claro que a planetária vai te facilitar, porque você não precisa ficar fazendo assim, mas dá super pra fazer o buttercream com a batedeira de mão também, beleza? Que não é planetária. Boa noite, Carol! Peraí, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Jusilei. A receita do buttercream eu vou passar no meu curso pago, que vai abrir as inscrições na segunda-feira às 7 horas da manhã, tá bom? Lá nesse curso você vai ter tudo, todas as receitas das massas, dos recheios, do buttercream, 12 decorações diferentes, vai ter aula lá sobre tipos de recheio, tipos de massa, estrutura de bolo, transporte de bolo, como escolher o creme de leite, como escolher o leite condensado, tudo sobre ingredientes do bolo. Além disso, a gente vai ter 3 participações especiais convidadas nessa turma nova, que vai ter uma aula sobre precificação com a Ana da Keep Cooking, vai ter um módulo de fotografia com o celular para você tirar foto dos seus bolos e também vai ter um módulo de marketing digital, uma profissional incrível, a Cláudia, que vai dar uma aula para vocês. Então, além de todo o conteúdo de bolo, né, que é comigo, você também vai ter 3 conteúdos incríveis para você poder fechar e fazer realmente acontecer e começar a vender bolo, tá? Porque você precisa saber bolo, você precisa saber um pouco de marketing, foto e precificação. Isso tudo vai ter lá no curso, uma aula de precificação, um módulo de fotografia e um módulo de marketing digital, tá bom? E a receita do buttercream tá lá, tá nesse curso, que a gente vai abrir as inscrições na segunda-feira às 7 horas da manhã. Quem quiser participar do grupo VIP, que vai receber o link antes, é só entrar no grupo do WhatsApp do evento, ou no Telegram, ou por e-mail. Eu mandei o grupo VIP nesses 3 lugares, tá? Se você não achar e quiser entrar pro grupo VIP para receber o link antes para comprar, é só me mandar mensagem no direct que eu mando para você, tá bom? Flá Domingues, a senha tá lá na aula. Você tem que... Ó, Flá, na apostila você não vai ter receita, tá? A receita é só lá no curso pago, que vai abrir as inscrições na segunda-feira. Mas a apostila é uma apostila maravilhosa. Não tem a receita, mas é uma apostila maravilhosa. Pra você ter a senha, você tem que ir lá ver a aula. Tá? Lá no grupo do WhatsApp a gente mandou o link da aula, você entra, assiste a aula, em algum momento da aula lá eu vou falar pra vocês, a senha tá aparecendo aqui na tela, e aí você vai ver a senha lá, você vai conseguir abrir, tá? Tina, obrigada querida por essas aulas maravilhosas, que bom, fico super feliz com isso, obrigada. Então, gente, é o seguinte, a gente hoje na aula 3 lá a gente fez a montagem do bolo, então tudo muito importante relacionada à montagem do bolo. A decoração do bolo eu mostrei pra vocês na aula lá, como é possível você tirar a cobertura e colocar de novo, né, se você desistir da decoração. Então mostrei lá, fiz uma decoração usando flores secas, na apostila tem o nome de todas as flores que eu usei no bolo, tá? Fiz um bolo com sobreposição de cores, o que só é possível com buttercream, porque ele fica duro na geladeira, tá bom? Fiz uma coisa lá na aula que vocês vão ficar chocados. Eu joguei um bolo pro alto, joguei no ar, assim, ó, um bolo pro alto. Quem quiser ver essa cena maravilhosa, vai lá ver a aula 3, porque eu joguei um bolo pro alto na aula. Marcicleia, o curso ele é online, ele já tá todo gravado lá. A partir do momento que você fizer a compra, você já pode ter acesso a todo o material em vídeo e também material didático, tá? O material didático eu libero 7 dias depois da compra e o material em vídeo você tem acesso assim que você compra, porque é um curso gravado, não é ao vivo. Então você pode assistir qualquer horário que você quiser, você pode assistir o curso, tá bom? Boa noite, Rafinha. Então, gente, mostrei lá na aula 3. Quero muito que vocês participem de todas as aulas. Quem não assistiu, você pode
Oi, a Rafinha, botou oi, Raquel, João. O João não tá aqui hoje, só tô eu. Se você não assistiu às aulas, você tem até domingo para assistir às 11h59. A gente vai tirar do ar, tá bom? Então, se você não assistiu porque estava no trabalho, alguma coisa assim, você pode assistir. Eu mandei o link das aulas no WhatsApp, no Telegram e por e-mail. Então, se você não encontrar o link das aulas, provavelmente você não se inscreveu no evento. Para se inscrever, o link que tá na minha bio para você se inscrever, tá bom? Segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente abre as inscrições para o curso. É um curso completo. Na segunda-feira mesmo, você vai saber o valor, você vai saber tudo o que tem no curso. O curso muito bom e completo. Claro que eu sou suspeitíssima para falar do curso, mas na segunda-feira você vai saber tudo, tá bom? Alice, segunda-feira, 7 horas da manhã, já bota seu despertador para tocar. Entra no grupo VIP para você receber o link antes das 7 horas da manhã. A gente vai mandar uns minutos antes para quem estiver no grupo VIP, a gente vai dar essa preferência. E lá você vai ter tudo que tem na aula, tá? Tem um vídeo, 7 horas da manhã, você vai receber um link. E aí nesse link vai ter um vídeo na página onde você vai comprar. E lá vai ter o valor, vai ter tudo que tem no curso, os módulos, tudinho, tintim por tintim que tem no curso, você vai saber 7 horas da manhã na segunda-feira, tá bom? A gente teve mais de 2.000 acessos nos vídeos, né, das aulas gratuitas, mais de 3.000 pessoas inscritas no evento, então tô muito feliz com a repercussão desse evento, tô super feliz com o retorno de vocês e eu já tô assim ansiosíssima para saber quem vai garantir a vaga na segunda-feira às 7 horas da manhã. E gente, essa vai ser a última turma do ano, tá? Nova turma agora só ano que vem. Essa vai ser a última turma do ano, então você não pode perder essa oportunidade de fazer parte da nova turma do meu curso que vai abrir na segunda-feira. Tá bom? Gente, ninguém tem mais alguma pergunta? Coloca aí se você tem mais alguma pergunta. Hoje foi rapidinho, né? Porque tá tudo lá. Eu só vim aqui tirar dúvidas. Respondi algumas coisas que eu recebi no direct, mas no geral acho que eu respondi tudo. Coloca aí. A aula 3 de hoje, que foi o ar, tem decoração de bolo que vocês amam. Então, você não pode perder, você tem que ir lá e assistir, tá bom? Obrigada, Tina. Obrigada, Delícias da Neide. Obrigada, gente. Então, bom final de semana pra vocês. Segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente se vê. Se você comprar o curso, me manda uma mensagem no direct falando que você conseguiu a vaga, porque eu vou ficar super feliz por você. E vai ser um prazer ter você comigo, tá bom? Quem tá comprometido, quem quer dar o próximo passo, vai entrar pra turma e vai fazer parte e não vai se arrepender, tá bom? Eu confio muito no meu trabalho, eu gosto muito de ajudar as pessoas e eu confio muito nesse curso. Eu sei que ele é um curso muito bom por tudo que eu já vi por aí de confeitaria. É um curso muito completo e todas as dúvidas são respondidas por mim. Pessoalmente, não tenho nem equipe para fazer isso. Todas as dúvidas são respondidas por mim, então eu dou a mão para você conseguir fazer bolo. Se você quiser, você vai lá nos meus destaques no Instagram. Tem 2 destaques lá chamado Minhas Alunas. Você vai ver lá todos os bolos que as minhas alunas fizeram. Meninas iniciantes que nunca fizeram bolo na vida. É só você clicar lá e ver todos os bolos que tem lá das minhas alunas para você ver que é possível, todo mundo consegue fazer bolo, viu, gente? Com a técnica você consegue sair do zero e fazer bolo, tá bom? Renata, obrigada, muito obrigada pelas aulas, aprendi muito. Vai estar sim, Lisa, se Deus quiser vai estar. Rê vai ajudar a Maria Lúcia, que tá com algum problema? Beleza, então, Rê, qualquer coisa me fala que eu também posso ajudar. Meu Telegram é Raquel Ávila Cakes, tá bom? Só você botar lá na busca lá do Telegram Raquel Ávila Cakes que você consegue entrar. Mas Delícias da Neide, te indico entrar no WhatsApp, tá? O WhatsApp é que tá bombando com as mensagens mais quentes e as novidades tá lá no WhatsApp. Então, também, se quiser, me manda mensagem que eu te mando o link pra você entrar no grupo VIP lá no WhatsApp, tá bom? Obrigada por tudo. Um beijo pra vocês, bom final de semana. Já bota aí o despertador pra tocar às 7 horas da manhã pra vocês fazerem parte da última turma do ano. Vai ser um prazer ter você comigo e é um prazer pra mim fazer parte da sua jornada, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau!